Abre os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos males e inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos. Iniciamos o mês de junho, o mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E nós iniciamos hoje uma caminhada de fé, de espiritualidade, de devoção, de amor a este coração que tanto nos amou, que se deu totalmente a nós. Iniciemos então a nossa jornada de fé, a nossa caminhada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração da Virgem Maria, filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho e vossa amadíssima esposa. Amém. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a reflexão que o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente fizesse é a seguinte, muito simples, muito tranquila, e ela é de todos nós. Quantas pessoas que você pensa que são pesadas para você? Quantas pessoas que o jeito dela viver, o jeito dela falar, o jeito dela agir é pesado, é difícil para você? Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, genro, sogro, nora. Quantas pessoas que, se você parar para pensar no nome dela, elas são difíceis para você, pesado para você. Quantas pessoas que te fazem mal, quantas pessoas que o estilo de vida dela te faz mal, te prejudica. Preste atenção na reflexão que eu estou fazendo para você, com você. Quantas pessoas que os erros delas, os defeitos ou os pecados dela te atinge, te incomoda, toca na sua carne, toca na sua emoção, te fere. Eu sei que tem algumas pessoas, todos nós temos pessoas assim, a não ser que nós amássemos com toda a força do nosso coração, como Jesus amou. Mas a reflexão que eu quero fazer é inversa. Quantas vezes que você é difícil para as pessoas? Quantas vezes que você é pesado para as pessoas? Quantas vezes que o seu jeito de falar, o seu jeito de agir, o seu silêncio, a sua postura, o seu defeito, o seu pecado são obstáculos para a felicidade do outro? Quantas vezes que você foi peso nas costas de uma pessoa, na vida de uma pessoa, em algum relacionamento, seja ele próximo ou não? Olha, essas duas reflexões, uma para o norte, a outra para o sul, foi de propósito, porque muitas vezes nós paramos para pensar nos defeitos dos outros e no mal que eles nos fazem, mas nós não paramos para pensar nos nossos defeitos e no mal que nós fazemos para o outro. Quantas vezes, meus queridos irmãos, que o seu defeito, o meu defeito, fez alguém sofrer, fez alguém chorar, fez alguém mudar negativamente o curso da vida? A gente acha que a gente é santo, a gente acha que a gente é perfeito. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina,
Tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazei vós primeiro a eles. Isso faz parte de uma vida de humildade. Sabe, meus queridos irmãos, nós podemos machucar e magoar as pessoas com o nosso olhar, com a nossa língua, com as nossas atitudes ou até com a nossa negligência. Então, antes de nós apontarmos os defeitos das pessoas, nós precisamos olhar os nossos defeitos. E onde entra a mansidão e a humildade do coração de Jesus? Que escola é essa que nós podemos aprender? Não é difícil de entender que na medida em que o meu coração repousa no coração de Jesus e que eu viva a sua palavra, por exemplo, eu não vou julgar o outro. Mas por que aquele outro teve aquele comportamento? Eu não vou julgá-lo, não vou condená-lo. Por quê? Porque quantas vezes também eu tive um mau comportamento, quantas vezes também eu tive um olhar atravessado, quantas vezes também eu tive uma postura errada. Então, cada qual cuida de si para transformar o seu coração. Quando você parar para ver o defeito do outro, como Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina, olhe o seu, coloque-se como muito mais defeituoso do que a outra pessoa. Porque às vezes a gente quer corrigir o defeito do outro, mas meu irmão e minha irmã, quem precisa de correção somos muitas vezes nós. Não quer dizer que a atitude errônea do outro seja justificada, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você não tem poder de mudar o outro. Por isso precisamos ser mansos e humildes de coração. Manso conosco mesmo. Manso com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com as nossas dificuldades. O dia que a gente for manso conosco mesmo, serei manso com o outro. O dia que eu tiver aceitação e reconciliar com a minha história, com os meus defeitos, eu também vou reconciliar com a história e com os defeitos do outro. Está entendendo? Às vezes a gente não consegue perdoar o outro porque a gente enxerga defeitos nossos no outro. Às vezes, meus queridos irmãos, quem precisa de mudança somos nós. Não julgamos para não ser julgados, não medimos para não medir. Do jeito que eu quero ser tratado, eu trato o outro. Espero o tempo de mudança, de conversão, de transformação do outro. Ou não. Ninguém é obrigado a relacionar com ninguém. Nós somos chamados por Jesus, vocacionados ao amor, o amor ágape, o amor universal. Temos que tratar as pessoas como se estivéssemos tratando o próprio Jesus Cristo. Ninguém é melhor do que ninguém. Livre, escravo, rico, pobre, negro, branco, patrão, funcionário, todos somos iguais, todos vamos morrer, todos seremos julgados, todos iremos para o mesmo lugar. Ser manso conosco mesmo e ser manso com o outro, ser humilde para entender que nós temos muitos defeitos. Olha, Santa Teresa de Calcutá nos ensina, se a gente focar em corrigir os nossos defeitos, nós não vai sobrar tempo para a gente olhar o defeito do outro. A gente julga o outro e olha os defeitos do outro porque ama pouco. Vamos então olhar para o outro e ver Jesus Cristo nele. Lembre-se que Jesus está no drogado, lembre-se que Jesus está no assassino, lembre-se que Jesus está em todas as pessoas. Não quer dizer que Jesus aprova a ação e a atitude dessas pessoas. Claro que não, mas eu tenho que cuidar do outro e tratar o outro como se eu estivesse tratando o próprio Jesus. Quando você falar com alguém, saiba que quem está ouvindo é Jesus. Quando você olhar para alguém, saiba que está olhando para o Cristo naquela pessoa. Quando você tocar numa pessoa, saiba que você está tocando no Cristo que está nela. E por mais que você tenha todos os motivos para ficar com raiva, nervoso, nervosa, magoado, magoada, saiba que é com o Filho de Deus que está naquela pessoa que você está tratando. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensinou isso com excelência. Tinha uma madre, uma mulher que tinha inveja dela, uma freira que tinha inveja dela no convento. E em determinada semana, as duas ficaram responsáveis em lavar as roupas do convento. Então Teresinha lavava para um lado, essa freira lavava do outro, e essa freira que tinha inveja de Teresinha, então jogava água em Teresinha, implicava com ela, molhava o hábito de Santa Teresinha. E Santa Teresinha sempre sorria para ela, não falava nada e continuava com o seu serviço.
Na semana seguinte, mudaram as tarefas e Terezinha foi para um canto e essa freira foi para um outro canto cuidar de outras tarefas do convento. E todas as vezes que Terezinha se encontrava com essa mulher, seja no corredor, seja no refeitório, ali no convento, Terezinha sempre cumprimentava e sorria para ela, a ponto de as semanas passarem e essa freira então chegar perto de Santa Terezinha e dizer assim: querida Terezinha, eu vejo que muito em mim te agrada, porque todas as vezes você sorri para mim, é muito cordial e solícita comigo, muito educada. E Santa Terezinha então respondeu: não é para você que eu estou sorrindo, é para o meu Salvador que está dentro de você. Quando nós aprendermos a tratar as pessoas dessa forma, o mundo muda, ou pelo menos o mundo em sua volta, em nossa volta vai mudar. Tratar as pessoas como se você estivesse tratando o próprio Jesus Cristo. Reflita nisso. A consciência pesou? Porque logo a gente pensa. Eu acabei de pensar algumas coisas e umas pessoas aqui que às vezes a gente responde mal, a gente trata mal, trata com indiferença, com rispidez e às vezes estamos ferindo o Cristo que está no coração dessa pessoa. Pense nisso. Pense, meu irmão, que antes de nós olharmos os defeitos dos outros, nós temos que olhar os nossos defeitos. Eu quero um coração manso e humilde, Senhor Jesus. Deve ser a nossa oração de hoje para amanhã. Dá-me, Senhor, um coração manso e humilde como é o seu. Gente, não é para imitar Jesus Cristo? Não é para imitar os passos de nosso Senhor e Salvador? Não é para a gente ter um coração como o do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, como que Jesus tratava as pessoas que maltratou Ele? Se bater na face direita, ofereça a esquerda. Você pode estar dizendo aí: Albert, isso é muito difícil. Difícil não, é impossível para nós. Por isso que nós recorremos ao Sagrado Coração de Jesus, para que Ele nos torne manso e humilde de coração. Sem oração você não consegue, sem perseverança você não consegue, sem força de vontade e foco você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Vamos nos entreajudar. Nesse mês todo, vamos rezar uns pelos outros. Eu quero um coração manso e humilde, como o de Jesus. E você, também quer um coração que seja manso e humilde, como o de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, de hoje para amanhã, vamos fazer isso. Vamos procurar perdoar as pessoas que nós ferimos, que nós julgamos, que nós condenamos, com as palavras, com a postura, com o comportamento ou com a negligência. Vamos orar por essas pessoas e também vamos perdoar a nós mesmos e vamos ter paciência conosco mesmo, porque o outro não é perfeito, eu não sou perfeito. Calma, Jesus te ama e Ele cuida do seu coração. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, feridos, machucados, eu sou o alívio de vocês. Quando ele diz isso, ele quer dizer o quê? A minha doutrina, o meu jeito de viver, o meu estilo de vida é cura, é libertação, é conversão, é salvação para a sua vida. Vamos rezar? Sagrado coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei com que o meu coração e o coração dos meus irmãos vos ame cada vez mais. Ó Jesus manso e humilde de coração, fazei dos nossos corações semelhante ao vosso. Cura, Senhor, as feridas dos nossos corações, nossos traumas, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, nossas decepções. Cura, Jesus, os nossos corações. Ó Sagrado Coração de Jesus, toma nas chagas do seu coração as feridas dos nossos corações. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.